Olá, treinando Blusan, meu nome é Roberto Marcel Caurim e serei seu instrutor nessa videoaula. Bom, agora que nós já vimos as características de dois tipos diferentes de conta de energia do grupo A, uma da Copel, da concessionária Copel paranaense, e uma da CPFL daqui de São Paulo, nós vamos fazer o dimensionamento desses dois casos aqui, desses dois exemplos reais, para que nós possamos entender como funciona a dinâmica de dimensionamento de um sistema fotovoltaico para o grupo A, tá ok? Então vamos lá. Para esse primeiro caso aqui da Copel, nós temos aqui a conta de energia e os dados que nós já vimos anteriormente. Então agora nós vamos conhecendo já os dados da conta de energia desse cliente aqui, que nós vimos na videoaula anterior, né? É uma das contas que nós vimos na videoaula anterior. Tendo isso em mente, nós vamos agora começar o dimensionamento desse sistema fotovoltaico. Então eu sempre tenho que levar em consideração duas coisas para dimensionar o meu sistema fotovoltaico para o grupo A, que eu tenho a demanda contratada. Eu vou levar primeiro em consideração a demanda contratada do meu cliente. Nesse caso aqui, a demanda contratada do meu cliente é de 504 kW, ou seja, 504 kW é 504, fazendo a mudança de quilowatts para watts, 504 kW equivale a 504 mil watts, tá ok? Por que eu preciso saber a potência da demanda contratada? Foi dada aqui. Tendo a potência de 504 mil watts, basta dividir pela potência de cada painel fotovoltaico, tá ok? Ou seja, obviamente é em watts pico, né? Ou seja, em Standard Test Condition, eu pego a potência a demanda contratada que eu tenho, que é 504 mil watts, eu passei para watts para ficar na mesma unidade, né? Não posso colocar quilowatts por conta disso. Eu passo para watts, a demanda contratada, que nesse caso ficou 504 mil watts, e divido pela potência de cada painel fotovoltaico. Ou seja, levando em consideração a demanda contratada desse cliente, eu posso instalar nesse cliente, no máximo, 2016 painéis fotovoltaicos, tá ok? Isso levando em consideração. Por quê? Porque é a potência máxima que está disponibilizada para esse cliente. Eu não posso gerar mais energia do que isso. Obviamente, nós devemos lembrar que é uma condição de Standard Test Condition, ou seja, uma condição de laboratório. Eu teria que aumentar aquele fator de 20%, que é um fator de segurança para eu ter a quantidade correta de módulos fotovoltaicos, levando em consideração as perdas que eu tenho por temperatura, por mismatch, por sujeira e por outros fatores que nós já vimos anteriormente em videoaulas anteriores. Então, nesse caso aqui, o máximo que eu posso utilizar são 2016 painéis fotovoltaicos, levando em consideração Standard Test Condition. Porém, se eu levar em consideração esses mesmos 2016 painéis, colocar um fator de correção de 20%, eu chegaria a 2.419 painéis fotovoltaicos. Tem concessionária que aceita somente esse valor, ele não aceita essa correção que você está fazendo, tá ok? E algumas concessionárias aceitam, até porque o próprio Inmetro utiliza esse fator de 20% para corrigir com relação à capacidade de energia, o quanto de energia que um painel fotovoltaico pode gerar. Basta você verificar no próprio site do Inmetro. Então nós podemos utilizar para calcular 2.200 painéis fotovoltaicos no máximo, ou se eu levar em consideração a correção, 2.419 painéis fotovoltaicos. Explicando que, na verdade, o sistema fotovoltaico, cada painel não gera normalmente 250 watts, ele vai gerar em condições de laboratório. Como essas condições não se consegue essas condições geralmente na prática, eu não vou conseguir 1.000 watts por metro quadrado, eu não vou conseguir que a temperatura da célula esteja em 25 graus Celsius, o Hermes de 1.5, todos aqueles dados que nós vimos em videoaulas bem lá para trás, eu levo em consideração esse fator aqui. Nós costumamos passar esse número para a concessionária, já levando em consideração o fator, e já explicando por que nós corrigimos, né, em 20%, levando em consideração o próprio Inmetro, e não costumamos ter problemas, tá? Uma outra concessionária pode arrumar problema. Se arrumar problema, não mude nada. Mantenha em 2016, não tem problema nenhum.
E aí você vai ter que pedir para o seu cliente aumentar a demanda contratada um pouco mais, tá ok? Bom, então eu vou fazer o cálculo. Eu sei que eu não posso ultrapassar 2.016 painéis ou 2.419 se eu levar em consideração que o painel não vai funcionar em Standard Test Condition. Levar esse fator de correção aqui. E eu vou calcular em função do consumo. Lembra o consumo ativo fora de ponta? Bom, eu vou pegar, primeiro eu tenho que saber para calcular quantos painéis eu preciso de um sistema fotovoltaico. O método é sempre o mesmo. Eu tenho que saber, primeiro, quanto cada painel fotovoltaico gera de energia efetivamente para aquela localidade. Então, por exemplo, a energia produzida mensalmente pelo painel fotovoltaico, nós vamos utilizar aquele mesmo método da insolação que nós utilizamos anteriormente, será a irradiação diária multiplicado pela área do painel, multiplicado pela eficiência do painel. Esses dois dados aqui são dados pelo fabricante. Esse dado aqui você pode retirar do CRECESB ou do SUERA. E eu estou multiplicando por 30 porque essa fórmula aqui ela me dá a energia gerada diária. Eu multiplico por 30 para conseguir a energia gerada mensalmente, tá ok? Então eu substituo os valores da irradiação diária, da área, da eficiência do painel fotovoltaico, nesse caso é 15,3%, né? Multiplico por 30, por ser um mês, eu chego a esse número que esse painel fotovoltaico gera em Standard Test Condition, em condições de laboratório, 37 kWh por mês. É por isso que depois eu tenho que corrigir 1.2 aqui embaixo também. Então o que eu vou fazer? Se eu sei que o meu consumo é 197.659 kWh, lembra? Consumo fora de ponta, 197.659. Se eu sei que o meu consumo é 197.659 e cada painel fotovoltaico gera 37 kWh nessa região, basta dividir o que eu tenho de consumo por quanto cada painel pode gerar por mês. Eu chego a esse número de 5.342 painéis fotovoltaicos. Se eu levar em consideração, e tenho que levar em consideração, que ele não vai gerar 37 kW, ele vai gerar menos. Ele vai gerar algo em torno de 31 kW. Por quê? Porque ele não vai estar em Standard Test Condition, né? Vai estar quente e aí ele perde eficiência. Ou seja, de 5.342, eu multiplico pelo fator 1.2, eu chego a 6.400 painéis. Você pode falar para mim, mas é muito painel. É muito painel, mas é o valor da conta de energia, tá? O consumo, nesse caso aqui dessa empresa, é muito alto. Então você precisa realmente desses valores aí um pouco, que são pouco usuais desse número, dessa quantidade de painéis fotovoltaicos. Então, o que é importante levar em consideração aqui? Eu tenho uma demanda contratada que, no máximo, pela demanda contratada que eu tenho, eu posso ter 2.419 painéis. Só que, na verdade, eu tenho que ter aqui quase 3 vezes mais, aproximadamente 3 vezes mais do que o número de painéis que eu calculei pela demanda contratada. Ou seja, pela demanda contratada eu posso colocar no máximo 2.419. Só que eu preciso, na prática, de 6.400 painéis. Ou seja, para eu conseguir isso aqui, eu vou ter que mais ou menos, aproximadamente, multiplicar por 3 essa demanda contratada que ele tem, tá ok? Então, ele iria aumentar um pouco a demanda contratada, se vai multiplicar por 3, ao invés de pagar em torno de 5.500, ele vai pagar em torno de 16.500 reais, tá ok? Aproximadamente. Só que ele deixa de pagar 138 mil. Ele continua pagando, ele vai pagar 16 mil aproximadamente de demanda contratada, que seria a tarifa mínima dele, né? A disponibilidade de acesso, vamos falar assim, né? Fazendo uma analogia ao grupo B. Só que ele deixa de pagar 138 mil reais, tá ok? Tem que levar em consideração também o quanto ele paga de quilowatt-hora. Perceba que nesse caso aqui, esse cliente ele paga um valor muito alto de quilowatt-hora. Ele paga quase o valor que uma residência no grupo B está pagando hoje, tá ok? Ele não tem um contrato muito bom, não. É questão de tentar reavaliar esse contrato, né? Se já não reavaliou, realmente o contrato não está muito bom, não. Ou seja, nesse caso, pelo fato dele gastar muito, o valor do quilowatt-hora está muito alto aqui, esse sistema vale muito a pena. Ele vai economizar muito, ele terá um retorno rápido e o que ele vai economizar no decorrer aí de 25 anos será algo realmente, serão valores aí da cifra de milhões e milhões, tá ok? Mas é importante levar isso em consideração. Pelo consumo, eu preciso de 6.410 painéis fotovoltaicos. Só que pela demanda, o máximo que eu posso colocar é 2.419. A demanda contratada será sempre um fator limitador do meu número de painéis. Eu não posso ultrapassar isso.
Então o que eu tenho que fazer? Ou eu coloco um sistema que só vai suprir aproximadamente 1/3 de toda essa energia aqui, no período fora de ponta, ou então, o que seria a ideia mais inteligente, nesse caso, é eu pedir para a concessionária que aumente a demanda contratada em 3 vezes aproximadamente, para que eu possa utilizar 6.410 painéis, tá ok? Então é a forma mais simples que nós temos aí de saber qual é a demanda contratada. E como que eu faço? Qual é a nova demanda contratada? Basta eu pegar 6.410 painéis, multiplicar por 250 watts, que é a potência de cada painel, eu tenho qual será a demanda e divido por 1.000, né? Eu terei qual será a nova demanda contratada, que vai ser aproximadamente 3 vezes 504 kWh aqui, tá ok? Então agora nós vamos para o segundo exemplo. Mesma coisa, aqui já era aquela conta da CPFL, né? Então nós temos aqui consumo fora de ponta, que nós vamos levar em consideração, que é 19.325, e nós temos uma demanda contratada de 180 kW. Então nós vamos trabalhar em função das duas, da demanda contratada e em função da grandeza consumo. Então eu tenho aqui, 180, a ideia é a mesma do exemplo anterior. 180 kW equivale a 180.000 watts. Eu pego 180.000 watts, que é a demanda contratada máxima que eu tenho contratada com a concessionária, nesse caso a CPFL, e vou dividir por quanto cada painel fotovoltaico tem de potência. É esse cálculo que a concessionária vai fazer. Ou seja, eu vou utilizar, nesse caso, pela minha demanda contratada, aproximadamente 720 painéis fotovoltaicos. Eu não posso ter mais do que 720 painéis fotovoltaicos nesse cliente, a menos que eu aumente a demanda contratada, como eu já disse. Então, pela demanda contratada, eu cheguei a um número de 720 painéis fotovoltaicos, tá? Se eu levar em consideração o fator de 1.2, chega a 864 painéis fotovoltaicos, ou módulos fotovoltaicos, como queiram. Volto a repetir, na hora de você fazer a solicitação de acesso, nesse caso aqui de uma mini geração, já saímos da micro, né? Leve em consideração o seguinte: geralmente nós mandamos esse valor aqui, porque nós já corrigimos em 1.2, mas tem concessionária que pode te arrumar encrenca, vai falar que o máximo que pode são 720 painéis. Não tem problema, você faça a correção e manda por 720 painéis, tá ok? Ou então já peça para aumentar a demanda contratada se for necessário. Em função do consumo desse mesmo cliente, então são dois valores, tá? Eu sei que eu não posso passar 864 painéis nesse sistema. A mesma fórmula do exemplo anterior, tá ok? A irradiação nesse local, multipliquei pela área do painel, multipliquei pela eficiência, multipliquei por 30, porque são 30 dias, né? É um mês, né? Eu cheguei ao mesmo valor de 37 kWh por mês da energia produzida mensalmente por cada painel fotovoltaico, tá? Nesse caso é um painel fotovoltaico da Bluesun de 250 watts pico. Então é a mesma coisa, a ideia é a mesma. Eu vou pegar o consumo, tá ok? Que é o consumo fora de ponta, tarifa de energia 19.325, que está aqui. O consumo total que eu preciso suprir, lembra que nós vamos sempre suprir o consumo fora de ponta. Se sobrar energia, eu mando para a ponta, mas eu não, às vezes, geralmente não vale a pena. Então nós fazemos o projeto somente para o período fora de ponta. Então aqui o que eu vou fazer? Eu vou pegar o consumo, que é 19.325 kWh, e vou dividir por 37, que é o quanto cada painel gera em condições de laboratório, obviamente. E eu chego a esse número de 522 painéis fotovoltaicos. Aplicando o fator de correção, 522 vezes 1.2, eu chego aqui a 626 painéis fotovoltaicos. Perceba aqui que, com o tempo, o treinando começa a analisar a conta de energia do cliente e verificar o que está acontecendo. Perceba o seguinte: diferentemente do caso anterior, que eu precisava para o consumo uma quantidade de painéis muito maior do que a demanda, percebam que nesse caso nós temos exatamente o contrário. Geralmente isso não acontece. Geralmente acontece como no exemplo anterior, tá? Eu tenho mais painéis para o consumo do que eu tenho de demanda. Quase sempre eu tenho que pedir para aumentar a demanda. Nesse caso, acontece até o contrário. Eu tenho uma demanda contratada que está me dando uma quantidade de painéis máximo de 864 painéis, sendo que eu posso colocar, pelo consumo, se eu levar em consideração o consumo, eu preciso apenas de 626 painéis. Ou seja, eu não preciso nem solicitar
que seja aumentar, que aumente, que a concessionária aumente a demanda contratada desse cliente, porque a quantidade de painéis em função do consumo foi menor do que a demanda contratada. Quais são as informações que nós podemos tirar desse caso aqui em particular? Por conta da crise ou outros fatores, às vezes um cliente, já teve cliente nosso que tinha forno de indução que simplesmente desativou o forno de indução, terceirizou aquela linha de produção. Aí, obviamente, a conta de energia dele irá baixar e não vai subir novamente. Outros casos é por conta de crise mesmo, a crise financeira que assola o país, a demanda dele de energia está muito menor, só que ele já tinha contratado esse valor, então ele tem que esperar, teoricamente, o próximo vencimento de contrato para poder pedir, para solicitar que diminua essa demanda contratada, que nesse caso aqui está muito alta. Se eu estivesse fazendo uma consultoria com esse cliente, eu ia solicitar que diminuísse um pouquinho essa demanda contratada, tá ok? Apesar que ele paga tão pouco aqui que não sei até que ponto vale a pena, né, diminuir. Talvez é por isso que ele até nem tenha diminuído. Mas tem alguns casos que fica um pouco mais caro. Nesse caso em particular, como a quantidade de painéis pelo meu consumo deu menor que a demanda contratada, eu não preciso solicitar que haja o aumento da demanda contratada, tá ok? Eu posso utilizar, inclusive eu tenho aqui 626 painéis, eu posso instalar até 864, pensando eventualmente no futuro, ou pensando eventualmente, olha que interessante, eu tenho aqui tudo bem, é um consumo pequeno, né? No período ponta, eu posso levar em consideração isso aqui também, somar esse valor aqui 98, obviamente tem um fator para poder transferir essa energia em quilowatts para fora de ponta, para o período ponta, tá? Eu vou ter um fator de correção que um pouco à frente eu vou explicar para vocês como funciona na próxima videoaula. Mas basicamente é isso, que vocês entendam que sempre que eu vou fazer um cálculo para o grupo A, quando eu for dimensionar um sistema fotovoltaico para o grupo A, eu tenho que levar em consideração esse fator. Primeiro a demanda contratada e depois o consumo. E verificar qual dos dois está maior. Se o consumo está maior que a demanda contratada, eu tenho que pedir que aumente a demanda contratada. Se o consumo está menor, como é esse caso aqui, não precisa pedir para fazer nenhum tipo de alteração na demanda contratada. Poderia até pedir para diminuir, mas geralmente não vale a pena. Pelo contrário, eu posso até instalar mais painéis do que o meu consumo está pedindo aqui, eventualmente para um crescimento futuro, alguma coisa do gênero, tá ok? E obviamente essa energia vai ficar armazenada no sistema de crédito do mesmo jeito. Na próxima videoaula nós vamos tratar de um sistema de mini geração em que nós vamos entender como funciona o período ponta e fora de ponta e como que eu posso transferir energia de um período para outro, para que o treinando tenha um conhecimento completo sobre toda a dinâmica que envolve o dimensionamento de um sistema fotovoltaico para o grupo A. Até a próxima videoaula.